Olá, boa tarde a todos e todas no nosso canal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre o desafio do reino, que tem como título hoje o fim do exílio. Na verdade, nós vamos falar do reino que Jesus proclamou, né, com a sua vinda, tá? Que Jesus, quando veio, né, quando iniciou seu ministério aos 30 anos, ele se engajou numa carreira pública de proclamar e estabelecer o seu reino, né, o reino de Deus na terra. Então ele, né, dando continuidade a esse plano de Deus, né, agora, de uma vez por todas, consumada na pessoa de Jesus, que ele seguia a figura messiânica tão prometida pelos profetas, ok? Então, nós temos nessa proclamação, estabelecimento desse reino. Esse movimento ele teve início com João Batista no Novo Testamento, que foi a figura profética que apareceu, né, depois dos 400 anos de silêncio profético, assim podemos dizer, né, com o período intertestamentário. João Batista surge no cenário anunciando o reino, né, proclamando como um atalaia, como uma figura, um instrumento de Deus, anunciando a vinda desse rei e a chegada desse rei. E João Batista deveria ter sido interpretado como uma representação de que o novo êxodo, né, o retorno do exílio estava para acontecer. Quando eu falo dessa forma, né, eu falo da libertação, né, do povo que embora em sua terra estava em sua terra, né, em Jerusalém, o povo de Israel estava estabelecido, né, havia uma opressão romana, havia uma hostilidade romana por conta do governo romano, mas essa expressão desse exílio, né, desse retorno, esse novo êxodo, né, que foi esse afastamento e esse retorno, estamos falando das coisas espirituais, né? Porque na verdade, e chega a coadunar com a questão humana, claro, né? Por quê? Porque Jesus, enquanto os judeus, o povo de Israel, estava pensando numa libertação política, né, numa libertação, aí fala dessa questão do exílio, né, desse retorno do exílio, e embora eles estivessem livres por estarem na sua terra, mas eles estavam sob o jugo de Roma, né, e o jugo também dos próprios herodianos. Mas esse reino, ele está muito além, acima das questões políticas, das questões econômicas e do próprio pensamento judaico do que seria uma restauração terrena, né? Ou apenas terrena. Então, João Batista foi mal interpretado, né, por anunciar esse reino, mas Jesus, com a morte de João Batista, Jesus, que seria a figura principal dessa nova restauração, desse retorno do povo para Deus, né? E com isso todas as coisas seriam restauradas em Cristo. Cristo será esse mediador, e foi esse mediador. E a gente percebe Jesus no meio das pessoas como um profeta
anunciando, né? Jesus era a figura profética, então a sua carreira foi uma carreira pública, foi o ministério no meio do povo, anunciando, né? Mostrando ao povo que é chegado o reino. O reino era chegado, né? E não na concepção de muitos que achavam que esse reino, ou principalmente dos religiosos, né? Dos guardiões da tradição, da lei. Mas Jesus, olha, o reino de Deus é chegado. E os atos de cura de Jesus, eles foram elementos de despertamento, né? E esses memoráveis atos de cura praticados por Jesus, primeira coisa, o tornou bastante conhecido entre as pessoas, né? Porque a popularidade de Jesus, ela estava aumentando. Não somente pelos atos de cura, mas também pelas suas mensagens, pelas suas palavras, e o tornaram bastante conhecido, né? E faziam com que ele fosse ouvido também, né? Mas Jesus, ele não era um mestre que também curava, né? Jesus era um profeta do reino, explicando sobre o reino, proclamando o reino, convocando as pessoas para fazerem parte do reino, né? Então, tanto é que eu já falei que o ministério de Jesus, ele não foi pautado em curas. E embora Jesus curasse, mas não era o suporte que Jesus se utilizou, ou fundamentou, ou carregou como cavalo de batalha a cura. Todo o propósito de cura de Jesus, ele tinha um ensinamento. Ele apontava para o reino, apontava para ele, apontava para o Pai, apontava para a vontade de Deus, apontava para o plano da redenção. As curas de Jesus, elas tinham uma finalidade. Elas eram também pedagógicas. Então devemos entender isso. Então Jesus não era apenas aquele mestre, aquele cara que ensina e cura. Não, não apenas isso. Jesus é um profeta do reino, agindo, operando. Então, o Evangelho de Marcos tem muito essa dinâmica da operosidade dos milagres de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele trata desse Cristo dinâmico, né? Esse Cristo que está em exercício. Então Jesus, ele explica sobre o reino, né? Ele convoca, ele chama, ele faz menção do reino nos próprios atos de cura dele. Ok? Então, vocês podem perceber isso nos evangelhos. Quando vocês vão lendo os evangelhos, vocês vão perceber e vão vendo que todos os atos de cura de Jesus, eles vêm seguindo, né? Seguidos por uma explanação, né? Jesus vai ensinando algo sobre o reino. É interessante isso, né? Não era só o milagre pelo milagre, né? Não é só cura, receba, pá. Havia um ensino, principalmente para o judeu, né? Que Jesus, ele também se volta, né? Aliás, ele se volta para o gentio, mas o ministério, em primeiro, vai ao judeu, né? Então, e aí Jesus fala por parábolas, né? As parábolas, porque as parábolas também apontam para o reino. É muito interessante isso, né? Porque Jesus, ele está interessado na proclamação do reino de Deus. E esse reino restaurando todas as coisas, restaurando tudo, restaurando o mundo, as coisas, tudo, a ordem criada, né, que é a natureza,
e o próprio homem. Tudo se faz novo em Cristo. Tudo se faz novo após o sacrifício de Jesus. Então as palavras de Jesus, elas não eram apenas histórias sobre a vida humana, histórias sobre reflexões humanas e sobre motivações. As parábolas também, tampouco somente ilustrações infantis ou histórias terrenas sobre realidades celestiais, realidades espirituais, que Jesus usava as coisas do cotidiano para falar verdades, né? Realidades espirituais. As próprias parábolas que Jesus contava, elas também estavam enraizadas nas escrituras judaicas, né? Nas narrativas judaicas, que foram contadas e recontadas por diversas formas, de diversas formas. Então, e aí Jesus, né? Então, quando Jesus fala por parábola, é claro que chega algum momento que o povo não entende, né? Pela própria pecaminosidade, pelo próprio mistério que em alguns momentos a parábola reflete. Aí Jesus diz, olha, Jesus, ele desvenda a parábola para os discípulos, mas desvenda para a multidão em algum momento, mas depois isso é desvelado, né? Então, é interessante que as parábolas contadas por Jesus eram palavras que estavam enraizadas nas tradições judaicas, nas narrativas judaicas e nas escrituras judaicas, né? Então, Jesus falava e eles estavam entendendo a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, entendeu? Que se tornaram elementos de despertamento. O grande problema é que principalmente a elite religiosa renegou isso porque não se enquadrava no seu projeto teológico, dogmático. Ia confrontar os seus anseios, as suas perspectivas políticas, perspectiva de status quo, poder, entendeu? Então essa mensagem de Jesus, ela confrontava os fariseus, né, os doutores da lei, confrontavam, porque Jesus ele desestruturou atacou toda uma estrutura montada, engessada, né, egoísta. Então eles não queriam sair daquele sistema. Não digo que eles não queriam, né? Não era bom para eles. Então quando Jesus começa a proclamar esse reino e a perspectiva da religião, dos religiosos, né? da cúpula religiosa que comandava, não coadunava com aquilo que eles pensavam. Então Jesus foi para a cruz, né? É claro que Jesus foi para a cruz, a gente sabe por quê, né? Mas contribuiu. Jesus se chocou com os fariseus, que foi a classe político-religiosa que Jesus mais teve embates, né? Mas não Jesus, eles, né? Eles perseguiam Jesus. Então é interessante nós entendermos a proposta de Jesus contando as parábolas e como essas parábolas eram entendidas pela elite, principalmente pela classe, né? Os doutores da lei, os fariseus, saduceus, e como eles rechaçaram isso porque não estavam de acordo com aquilo que eles interpretavam, com aquilo que eles pensavam, com aquilo que eles estabeleceram como verdade, né? Então, entre esse choque fez parte de todo o ministério de Jesus, né? Porque Jesus foi perseguido por essa elite, né? Por conta de não abrir mão, de não reconhecer eles
que eles estavam errados e que Jesus estava pregando a verdade do reino. Ok? Então a gente fica para o próximo encontro, para a próxima aula, tá? E um abraço a todos, obrigado pela atenção de todos e de todas. Fiquem na paz, Deus abençoe.